sistemas de controle. Então, quando a gente fala de sistemas de controle, nós temos sistemas do tipo manual, sistema automático. Nós temos sistemas de malha também, né? Que eu tenho malha aberta e malha fechada. Então, quando a gente fala de controle do tipo manual, significa que eu preciso ter alguém lá para fazer o trabalho manual. Tipo, eu quero abrir e fechar uma válvula, né? Então, é um controle que eu tenho manual. Hoje, geralmente, esse tipo de controle não é utilizado, né? Então, se vocês futuramente forem trabalhar num projeto, provavelmente vocês não vão colocar um tipo de controle desse aqui. Então, o operário ele tem como funções aqui, ó, medição, tomada de decisão, atuação, né, nesse tipo de controle aí, no caso aí desse exemplo, uma válvula. Já o automático, ele vai substituir o operador, né? Mas aí que entra uma malha, né, de controle. Eu preciso ter uma malha de controle. Então, aqui eu posso ter, ó, uma indicação. Aqui eu posso ter um sensor que está detectando temperatura, fluxo, pressão, né, desse nosso sistema aqui. E em função dessa medição aqui, eu estou gerando uma atuação aqui, né? Então, o operador ele só está visualizando, programando, né, os set points que ele quer, né? Então, eu tenho aqui uma leitura de um sensor, ele vai gerar um sinal, né, no nosso controlador, e o nosso controlador gera um sinalzinho de saída para atuar aí, no caso aí de uma válvula aí. E agora a função do operário é definição dessa referência, que é o nosso set point, e também fazer uma supervisão. Então, quando a gente fala de controle automático, né, tem o termo aí malha de controle. Então, o que é malha de controle? É o conjunto formado pelo elemento controlador e os atuadores desse processo, cujo objetivo é manter uma determinada variável de processo regulada, né? Aí entra já a nossa estrutura de malha. Então, quando a gente fala de malha de controle, isso aqui é uma malha ainda, né, de um tipo que a gente vai falar que é uma malha aberta, né? Então, eu tenho um elemento de controle, está programado com determinado set point, ele gera uma atuação, né, para alterar variáveis de processo, né? Então, eu posso ter aqui o nosso CLP, que está simplesmente gerando uma atuação para manipular uma variável de processo. O elemento controlador. Então, é um conjunto de circuitos eletroeletrônicos ou mecânicos, né? Eletroeletrônicos, vírgula, eletrônicos ou mecânicos que recebem informações por meio de sinais de entrada e, após o processamento, converte em sinais de controle, que aí vão ser os sinais de saída, os quais atuam diretamente no comando desse processo. Então, o nosso elemento controlador, que vai ser o nosso assunto principal aí, né, da nossa disciplina, o nosso CLP, ele recebe os sinais de entrada, processa a informação e gera os sinais de saída, que aqui são os sinais de controle. Então, em um controle automático, eu preciso monitorar sinais de entrada, né? Geralmente é o domínio eletrônico, né? São sinais elétricos. E quem gera esses sinais elétricos são sensores, conversores, interruptores, diversos tipos de referência que eu posso ter, né? Os sinais de controle também estão no domínio eletrônico, né? São sinais elétricos.
e eles são aplicados aos elementos atuadores, né? Então, esses nossos sinais de controle. E os elementos atuadores, né, vão gerar as ações que eu quero nesse meu processo, né? Através de válvulas, motores, compressores, conversores, etc. Então, quando a gente fala de controle automático, eu posso ter um controle desse tipo aqui, ó, né? Um controle de temperatura, né? Então, onde o PV, ele está me dizendo aqui que é o valor atual, né? Process Value. É o valor atual que ele está lendo de temperatura. Mas ele tem um alvo aqui que ele tem que tentar chegar lá, ó, que é o set point dele, ou SV, né, que é o set value ou set point, ou seja, o valor desejado. Então, eu programo aqui um valor desejado, e ele tenta chegar nesse valor aqui, né, conforme o tipo de controle, o tipo de malha que eu estou trabalhando. Então, sinais de entrada e sinais de saída, eu preciso nesse processo, né? Então, depende, né, dessa malha de controle aqui, que eu simplesmente posso determinar uma tensão elétrica para esse set point. E essa tensão nem sempre vai chegar no alvo pretendido de temperatura, mas vai chegar num alvo próximo, né? Então, quando a gente fala de controle automático, nós temos controladores analógicos e digitais. Então, quando a gente fala do analógico, ó, eles são baseados nos amplificadores operacionais. Eles são elementos do tipo passivos, né? Que nem os resistores, indutores e capacitores. Aplicações deles na área de filtros, ganhos e principalmente nos controladores, eles trabalham como comparadores. Por quê? Geralmente, o amplificador operacional ele vai ter a entrada inversora, na inversora, e eu trabalho com um valor específico em uma das entradas, que vai ser lá o nosso valor de ajuste de set point dele, e ele vai tentar fornecer, né, em função do meu set point, né, a saída desejada que eu quero para aquele meu processo. E já um controle digital, eu tenho que ter processamento dessa informação, né? Então, eu tenho que ter um hardware e um software. O hardware vai processar, vai gerar sinais de entrada e saídas, né, digitais e analógicos. E o software vai fazer o programa, né, desse sisteminha de processamento aí, executar as ações programadas nele, para chegar também nos valores, né, adequados ao meu processo. Aí entra a parte de sistemas de malha, né? Então, são sistemas de controle nos quais a saída não tem efeito na ação de controle. Isso aqui é a malha aberta. Então, a malha aberta tem essa característica. Eu tenho um sinal de saída, mas eu não sei qual a característica desse sinal de saída. Se ele está no meu alvo ou não. Se ele está no meu set point ou não. É um sistema mais simples, é de baixo custo, é fácil implementar, né? Porém, nós temos o problema da imprecisão, né? Então, eles não compensam as perturbações. Não possuem informações da variável de saída, né? Então, eu não sei qual é a qualidade que eu tenho desse meu sinal aqui de saída. Eu simplesmente gero um alvo para ele, um set point, o controlador ele vai gerar o sinal de controle adequado para o processo tentar chegar no valor desejado aqui no sinal de saída, mas eu não sei o que está acontecendo aqui. Exemplos de sistemas de malha aberta. Então, sistemas que empregam controladores sequenciais.
Então, um timer mecânico, um timer digital, ele tem essa característica, né, de trabalhar com um sisteminha de malha aberta. Ele simplesmente vai ligar, vai desligar o seu sistema, né? Então, é uma malha aberta. E outra, ele não vai saber também se ligou ou não, né? Ou desligou o seu sistema. Aplicações, ó, para sistemas em malha aberta. Semáforo, sinais sonoros. Mas, claro, não são semáforos inteligentes, né? Hoje em dia, nós temos muitos semáforos inteligentes aí que estão medindo o fluxo, né, de carros, estão mudando o tempo deles, né? Observação, ó, não verificam se a carga foi realmente acionada, né? Então, o sistema de malha aberta, eu também tenho essa imprecisão, né? Eu não sei se a minha saída realmente foi acionada. Agora, já um sistema de malha fechada, eles são complexos, de custo mais elevado, possuem informação da variável de saída, né? Então, agora, o meu sistema, eu faço o meu set point. O set point já vai entrar num comparador, ó, porque o comparador ele já está recebendo uma informação do meu sinal de saída, né? Então, aqui eu vou ter uma decisão nesse comparador que vai gerar um erro. Esse erro vai fazer com que o nosso controlador gere o nosso sinal de controle para um determinado atuador gerar o sinal de saída. E esse sinal de saída, ele vai ser medido, né, e realimentado no nosso comparador, até que esse erro seja zero, né? Quando o erro for zero, significa que o sinal de saída ele está igual ao valor do set point desejado. Então, quando o erro for zero, ou seja, não tenho mais diferença, né, do set point com o sinal de saída, né, ou vice-versa, aí eu cheguei no valor exato, né, desse meu sinal aí de saída desse processo. Exemplos aí de malha fechada. Controladores de temperatura. Claro que é um controlador de temperatura que tem que ter um sensor lá medindo a temperatura para chegar lá na especificação do alvo dele. Controladores de velocidade de motores, CC ou CA. Né? Então, para controlar a velocidade de motor, eu preciso, na ponta de eixo desse motor, ter um sensor que está me indicando a velocidade que ele está. Aí entra os nossos motores com tacômetros, né? Então, ou com encoders, né? Hoje em dia usa muito encoder. Então, encoder é aquele disquinho perfurado que está girando junto com o eixo do motor. Ele está aqui atrás, né? No caso desse exemplo aqui. E ele está gerando pulsos. Esses pulsos são frequências que o nosso controlador, através daquele comparador que vai gerar um erro, vai saber se ele tem que aumentar ou diminuir a velocidade desse motor para chegar no valor do set point dele. Inversores de frequência. Então, os inversores de frequência, hoje, eles têm realimentação, né? Então, a maioria dos inversores, nós temos os sinais de entrada também nele. Eles não geram apenas a saída, né, para controlar a velocidade aí de um motor. Ele também recebe uma informação, né, do controle dele, que ele quer executar, né? E aí ele pode fazer o seguinte, se ele está controlando um motor, aumentou a carga mecânica desse motor, vai exigir mais torque. Aí o inversor, ele começa a receber uma informação que a velocidade diminuiu. Então, ele tem que, através daquele comparador, que processa um determinado erro, aí eu vou ter, né, um determinado erro, ele vai ter que fazer a compensação, né, dessa diminuição de velocidade através de algum parâmetro dele, né? Geralmente vai
eu vou aumentar a amplitude do meu sinal, né, para compensar a carga que está sendo aplicada nesse meu motor, né? Mas então eu tenho aqui também uma malha fechada, né? Então, no caso aqui dos inversores hoje, a gente também consegue controlar, né, no caso de motores aí, parâmetros de carga dele. Aqui tem um exemplo, né, de um automóvel aqui. Então, o set point é o rumo de viagem desejado. Aqui nós temos o nosso comparador, né, que vai começar a analisar esse rumo com o retorno que ele está dando aqui, né, que o retorno é o rumo da viagem real, e ele vai ter uma medição visual e táctil aqui para alimentar esse nosso comparador. O comparador gera o erro, né? O erro faz com que o motorista, né, aqui no caso não vai ser o nosso CLP mais, né, o humano aqui, o motorista, ele começa a adequar através da direção dele, né, um ajuste mecânico ele vai fazer na direção do automóvel, né, para gerar a alteração aí do rumo de viagem dele. Então, quando nós estamos dirigindo, né, nós estamos numa malha fechada, né, na verdade, né? Então, o ser humano, para manter a faixa aqui que ele está trabalhando, né, como uma malha fechada, onde a parte visual e táctil dele está atuando para corrigir erro. Quando o erro é zero, você está lá calmo, né? Não está mexendo no seu volante, né? Significa que você está na direção correta lá, mas claro, está prestando atenção, né, em outros parâmetros também. Exemplo de malha aberta, né? Então, quando a gente fala de malha aberta, eu posso ter uma mesa rotativa, né? Então, uma mesa rotativa, eu vou ter aqui um sisteminha de variação de tensão média, aqui no caso, né, uma bateria alterando, né, uma tensão média através de um potenciômetro aqui, né? E esse sinal está alimentando um amplificador, né? Essa tensão média aqui está alimentando um amplificador, e esse amplificador, ele altera a velocidade do motor, porque o motor CC, eu controlo essa velocidade dele de giro com a tensão média, né? Então, a tensão média altera a velocidade desse motor. Mas eu não sei que velocidade ele está, né? Eu posso ter alguma indicação aqui no nosso potenciômetro com, né? Eu posso ter um botãozinho aqui, umas escalas, né? Umas escalas de velocidade aqui, e eu determino uma posição aqui dele, e eu vou estar numa velocidade média aí, que não está sendo muito precisa, né? Mas é característica do sistema de malha aberta esse aí, né? Então, a tensão gera uma velocidade desejada, né? Que alimenta um dispositivo de controle, que vai ser o amplificador. Esse amplificador alimenta o motor com essa tensão amplificada para que ele gire, né? E o processo é a rotação da mesa. E eu não tenho como medir essa velocidade aqui na minha saída, porque é uma malha aberta. É um sistema mais barato também, né? Agora, eu posso melhorar, né, esse sisteminha de malha, de mesa rotativa, agora com malha fechada. Então, quando a gente fala de um sistema de malha fechada, aí eu tenho realmente que ter um retorno, né, da velocidade que eu estou medindo. No caso aqui, o controle vai ser a velocidade da mesa rotativa. Então, eu tenho que conhecer que eu preciso de um determinado sensor que vai medir essa velocidade, que aqui, no caso, é um tacômetro, mas pode ser o encoder aí que eu falei para vocês, né? O tacômetro, ele é um motorzinho, é um gerador, né, de tensão, e a tensão gerada por ele vai aumentando conforme aumenta a velocidade. E essa tensão, ela indica uma velocidade real da mesa, né? Então, o tacômetro é um geradorzinho que eu tenho, e conforme a variação da tensão dele, eu tenho a variação da velocidade. Então, agora eu
monto o meu set point aqui, né? Com o mesmo sistema de bateria e divisor de tensão aqui, um potenciômetro. Ele vai alimentar aqui o meu comparador, né? Para fazer lá a soma e a subtração, né? Dos sinais de entrada e saída dele. Até que a gente consiga obter um erro zero aqui. Enquanto o erro não for zero, ele vai gerando, né? Amplificação desse meu sinal para fazer controle desse meu motor. O tacômetro está devolvendo, né, o sinal aqui para o comparador até que a gente chegue no erro zero aqui. Chegou no erro zero, significa que o ajuste de velocidade de set point, que foi feito aqui no início, ele está mantendo, né, a mesa rodando na velocidade determinada aqui pelo processo. Então, aqui, né, no diagraminha de blocos, a velocidade desejada vai ser o set point dele, né, que eu vou determinar. O nosso comparador gera erro, para gerar, através do controle, um amplificador e o atuador, o motor. E, como resultado, eu vou ter o processo de rotação da mesa. A velocidade real, ela é medida e realimentada no meu sistema pelo tacômetro, que gera uma tensão média aqui também. E com isso eu tenho um controle bem preciso, né, de velocidade. Agora nós temos um vídeo, né, que fala um pouquinho das malhas fechadas. Quando a gente fala de malha fechada, esse controle, deixa eu até voltar aqui, ó. Esse controle que eu estou tendo de retorno, ele pode ser de diversas maneiras, né? Então, quando a gente monta um sisteminha simples como esse, pode ser que a sua mesa ela vai ficar lá, acelerando e desacelerando, acelerando e desacelerando, né? Então, um sisteminha de malha fechada, ele precisa ter um controle desse tipo de sinal, porque não basta eu medir a velocidade que ele está e o comparador simplesmente falar aumenta ou diminui, porque eu posso ter uma determinada imprecisão aqui dessa velocidade, ou seja, ele fica aumentando a velocidade, aumentou a velocidade, agora diminui, aí diminui, aumenta e diminui, aí eu vou ter, né, uma variação aqui, né, nesse meu sinal. Nesse meio aqui, ó, eu posso ter tipos de controle que se chamam PID, proporcional, integral e derivativo. Né? Então, a ideia desses tipos de controle vai depender, né, da característica que quer ser feita nesse sistema. Eu consigo ter uma amortização dessa minha variação, até que eu consiga chegar aqui, ó, né, numa resposta estável, né, desse meu controle de malha. E essa amortização inicial, ela pode ser rápida, ela pode ser demorada, ela pode ser constante, né? Vai depender da lógica matemática que eu vou atuar nesse ponto aqui. Tá? Que entra nos sistemas de malha fechada, nós temos esses controles, né, proporcionais, integrais e derivativos aqui. Com o objetivo de tirar, né, essa ondulação que eu posso ter, né, nessa minha realimentação. Se a gente fizer, como eu comentei com vocês, se vocês montarem um sistema simples desse aqui, sem nenhum controle matemático, né, para amortizar a resposta que você vai ter aqui, provavelmente você vai ficar no caso aqui da velocidade do motor, né, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Você queria ficar aqui, né, no meio desses dois, aí você não consegue. Para você conseguir ficar nesse meio, a gente, né, tem que implementar algumas funções matemáticas para aumentou a velocidade. Então, eu vou diminuir, mas não vou diminuir ela bruscamente. Vamos amortizar nessa essa diminuição aqui da velocidade para conseguir chegar numa característica dessa aqui, né? Então, você tem uma ondulação no começo e vai diminuindo a sua resposta até que você consiga ter uma estabilidade aí.
Mesinha de CD, DVD, né? Então ele precisa trabalhar com velocidades constantes, né? Então a gente precisa, um exemplo, né? A gente poderia ter essa mesa rotativa aí controlando um dispositivo aí de CD, DVD, que precisa ter essa velocidade aí de giro constante e controlada também. E esse vídeo aqui, ele fala um pouquinho aí desses controles, ó, proporcionais, integrais e derivativo. Então, ele vai estar nessa etapa aqui, ó, da malha fechada que eu falei com vocês. Tá? Eu vou colocar esse vídeo aí no chat aí para vocês assistirem aí. Aqui nós temos exercício, mas não precisa me entregar, tá? É só para vocês depois treinarem um pouquinho o conhecimento aí desse material, tá? Que é para montar um sistema de controle de malha aberta, que seria o controle de temperatura de uma sala, através de diagraminha de blocos, e esse mesmo tipo de controle, mas agora com malha fechada, né? Também de temperatura de uma sala. E pensar num sisteminha desse aqui, né? Ó, hoje vocês vão montar um projetinho desse aqui de semáforo, né? Mas não com tantos semáforos assim, né? Então, o sistema de controle de tráfego por meio de semáforos operados em base de tempos constitui um sistema de controle aberto ou fechado. Então, baseado em base de tempos é o que vocês vão, inclusive, trabalhar hoje, né? Vocês vão trabalhar com um sistema baseado em base de tempos hoje no laboratório 7, tá? Agora, o item B. Se fosse informado o número de carros parados em cada ramo das ruas, há uma central informatizada e esta central decide quando ativar o sinal verde, vermelho. E aí, agora o sistema passa a ser aberto ou fechado, né? Então, também temos diferente. Então, um simples controle semafórico, ele pode ter, né, sistemas de malha aberta ou malha fechada. Claro que o de malha fechada vai ter a característica de um sistema inteligente, né? Então, ele vai receber dados aí e vai gerenciar esses dados aí.